1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2. Ouçamos com atenção. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Até aí a leitura, nós iremos mais uma vez orar ao Senhor pedindo a sua graça e a iluminação do seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela liberdade que temos de estudar a Tua palavra, de compreendê-la, de meditar nela, de sermos edificados e também repreendidos por Tua palavra bendita, Senhor. Suplicamos a iluminação, a direção, a sabedoria que vem do alto, para que possamos aprender, apreender, aplicar ao nosso coração a Tua palavra. Suplicamos a iluminação, o poder do Teu Espírito transformador, para que sejamos edificados e o Teu nome mais uma vez exaltado, pois foi para isso que o Senhor nos fez. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, são várias as metáforas que as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, usam para descrever a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Dentre as diversas metáforas, nós encontramos, por exemplo, a palavra que é utilizada para a descrição da igreja como videira, lavoura, oliveira, templo, edifício, coluna, baluarte, corpo, rebanho, povo, nação, mãe, mulher, casa, enfim. São diversas expressões utilizadas nas Escrituras como uma analogia para descrever e caracterizar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui na passagem que lemos, a metáfora que nos é colocada, e não somente aqui, mas por diversas vezes, em especial pelo apóstolo Paulo, é a metáfora, é a analogia da família. É isso que nós encontramos aqui. Na verdade, o apóstolo Paulo, nesta carta que nós temos estudado desde o início, ela traz alguns fragmentos desta verdade. E nós vimos alguns destes fragmentos. Por exemplo, no capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo, no verso de número 2 do capítulo 1 desta carta, ele se dirige a Timóteo como verdadeiro filho, ou filho amado. Da mesma forma, essa expressão é utilizada para Tito. Portanto, o apóstolo Paulo, ele se coloca como um pai espiritual, fazendo uma alusão, portanto, à família. Paulo como pai, como pastor, mas em especial como um pai, aquele que gerou, de certa forma, a fé como instrumentalidade de Deus no coração daquele jovem. Ele também utiliza essa descrição aos Colossenses, chamando-os de filhos. Portanto, é uma descrição encontrada nas Escrituras de uma forma geral. No capítulo 3, quando o apóstolo Paulo nos fala a respeito dos ofícios na igreja, e ele dá uma descrição a respeito das qualificações do episcopo e do diácono, ele também vai se referir à igreja como família, como casa. E ele vai utilizar a analogia da própria casa destes oficiais, sendo estes governantes de suas próprias casas. E ele adverte da necessidade destes maridos governarem bem as próprias casas, pois se eles não governam bem a própria casa, como governarão a igreja de Deus? A casa de Deus, essa expressão é utilizada pelo apóstolo Paulo. Casa é uma expressão para designar família.
Muito bem, esta metáfora da igreja como família, nós encontramos de forma mais explícita em várias passagens. Eu trago apenas algumas poucas delas para que isso possa, de fato, ficar na nossa mente, pois este ensinamento é por demais importante dentro deste contexto, dos textos que acabamos de ler e dos demais, porque Paulo vai continuar nesta mesma linha em todo este capítulo e no início do capítulo número 6. Por exemplo, na passagem de Efésios, no capítulo 2, no verso 19, Paulo diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, se dirigindo aos de Éfeso, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Da mesma forma, no verso 15 do capítulo 3 de Efésios, quando ele diz de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra. E por último, Gálatas 6,10, quando ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, conforme a nossa leitura durante a liturgia. Portanto, esta analogia é por demais importante e, de fato, ela expressa o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não é um clube. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma associação. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato, está para servir e para termos comunhão, mas ela é uma família. E ela deve se portar como tal, como família, entre os seus membros. Daí a importância dessa analogia feita pelo apóstolo Paulo. De forma muito breve, uma descrição a respeito da família. A família é um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco, incluindo não apenas os membros da família, como também os servos, escravos e outros dependentes. Por que se inclui escravos, servos e outros dependentes? Porque, de fato, conforme a leitura que nós fizemos no livro de Gênesis, e que temos feito outras mais, e aqui mesmo no Novo Testamento e nesta carta, nós vamos perceber que, de fato, era a responsabilidade da família e era incluído e contado como fazendo parte da família aqueles que serviam como escravos. Eles eram contados como familiares, portanto, os familiares deveriam cuidar destes também, como se fossem os próprios seus. Onésimo, por exemplo, é um caso deste. Se nós formos ler Filemão, capítulo 1, versículo 16, nós vamos encontrar algo semelhante. E o apóstolo Paulo, então, ao se dirigir a Filemão, neste capítulo 16 de Filemão, capítulo 1, só tem na verdade, um capítulo, diz assim: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, ou seja, que Filemão considerasse Onésimo como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Portanto, que o considerasse não só como irmão no Senhor, mas como de fato ele era, diferentemente do apóstolo Paulo, irmão na carne. Portanto, de fato, estes eram contados. Na verdade, o termo família vem de famulus, ou famulos, que significa escravo doméstico. É daí que vem a palavra família. E daí a importância daqueles que estão debaixo do teto e que compõem aqueles sobre quem existe de fato alguém responsável sobre a família,
o apóstolo Paulo fazer esta analogia. Na verdade, eu não sei se os irmãos sabem, eu também não sabia, soube bem recentemente, a palavra esposo vem de responsável, porque de fato é o esposo que é o responsável pela família. É aquele que Deus colocou como responsável. Não significa, obviamente, com isso que a esposa seja irresponsável. Mas ele tem esta tarefa, é dele a responsabilidade, e daí vem o termo esposo. Ainda sobre a família, um aspecto também fundamental, e que o apóstolo Paulo, especialmente, não somente, mas também o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João também vai fazer referência à família, à igreja como uma unidade. De fato, nós somos uma unidade em Cristo Jesus. E da unidade é que se deriva a diversidade e não o contrário. Não é da diversidade que surge unidade, mas da unidade para a diversidade. Portanto, não pode haver o que nós temos visto hoje, a humanidade querendo da diversidade produzir uma unidade. Isto é impossível. Portanto, a verdade prevalecendo na família para que haja unidade é fundamental. Uma família onde não haja a verdade nela estabelecida e de maneira especial pelo responsável, pelo esposo, ela jamais pode ter unidade. E a unidade deriva da verdade. Obviamente, pela ação do Santo Espírito de Deus, que produz unidade na igreja. Todos nós somos pecadores, absolutamente todos nós, todo cristão. E todo cristão é redimido pelo sangue de Cristo. Nisto também é a unidade. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, a família da fé, e nisso também a unidade. Todos nós somos templo do Espírito Santo, temos um só Senhor, um só Redentor, e nisto há unidade. Entretanto, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, embora todos nós sejamos iguais e sejamos filhos do mesmo Pai, não há uniformidade ou conformidade. Infelizmente, não há. Em certo sentido, Deus fez assim, propositadamente. Mas em virtude da queda, estas coisas se complicam cada vez mais. Nós não somos soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos uns aos outros. Temos uma série de diferenças. Dentre estas diferenças, por exemplo, de maturidade, independente da idade. A maturidade varia muito na igreja. Não somente a idade. Também, a posição e a responsabilidade não é igual para todos. Portanto, é requerido dos líderes e da liderança muito maior responsabilidade. Nós já vimos isso nessa própria carta. E por não haver essa uniformidade ou conformidade, apesar da unidade, há a necessidade de se tratar cada um de uma forma diferente. E nós temos que ter sabedoria para sabermos como lidar com estas diferenças. Em especial, aqueles que nos lideram. É necessário amor, compaixão, misericórdia, sabedoria. Isso com muita responsabilidade e também com muita seriedade. É isso que nos é exigido das Escrituras. Portanto,
Esses dois versos que nós acabamos de ler, eles nos trazem tudo isto. Pois ele vai falar, embora não seja a natureza do texto, tratar a respeito de disciplina eclesiástica, por inferência, ele nos traz aqui algumas lições relativas a esta questão das censuras eclesiásticas. E isso em virtude dos diferentes na igreja. Para que haja de fato harmonia, paz e Deus assim seja glorificado e a igreja é edificada. Primeira delas nós encontramos no versículo de número 1. Observem, portanto, o que nos é dito aqui. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Primeira observação importante a fazermos e que nós percebemos no texto é que o apóstolo Paulo começa com uma negativa: não. Não repreendas, diz o apóstolo Paulo, ao homem idoso. Não é da vontade do apóstolo Paulo, portanto, por inspiração divina, não é da vontade de Deus que os idosos, os mais velhos, sejam repreendidos. Em princípio, isso causa uma certa estranheza, porque a repreensão nas Escrituras é legítima para todos, independente da maturidade e da idade. Nós podemos perceber, por exemplo, nessa mesma carta, no verso de número 20, do capítulo 5, quando ele diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. O apóstolo Paulo, e nós vamos falar sobre essa questão numa outra ocasião, se dirigindo falando a respeito dos presbíteros, ele disse: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então é uma repreensão a um presbítero que é um ancião, que é um idoso. E Paulo diz para repreendê-lo, não só em particular, mas na presença de todos. A outra carta pastoral, escrita a Tito, no capítulo 1, verso 13, diz assim: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, diz o apóstolo Paulo, mais uma vez, se referindo aos falsos mestres. E por último, na outra carta a Timóteo, segunda carta, no capítulo 4, verso 2, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Também nessa segunda carta, no capítulo 3, quando ele fala das Escrituras, a Escritura é útil para o ensino e para a repreensão. Ora, como é que o apóstolo Paulo aqui diz: não repreendas ao homem idoso? Será que o homem idoso não é passível de repreensão? E a explicação é muito simples. Esta palavra aqui, não repreendas, a palavra do verbo repreender aqui, utilizada pelo apóstolo Paulo, só é encontrada aqui nesta passagem, em nenhum outro lugar. A tradução é a mesma, mas o significado em algumas Bíblias e algumas versões vai trazer um acréscimo. Não repreendas de forma severa, ou não repreendas de forma violenta, pois é este o significado desta palavra que só é utilizada aqui. Portanto, não é uma repreensão qualquer, é uma repreensão violenta. Era um termo utilizado para uma violência física. E o apóstolo Paulo a utiliza para uma violência de palavras. Portanto, o que o apóstolo Paulo expressa aqui e apela a Timóteo é que ele não trate o idoso com violência. Violência de palavras. Ele pode repreender, inclusive severamente, e inclusive publicamente, mas com palavras de sabedoria,
visando a edificação, visando um verdadeiro arrependimento, visando uma transformação real. Portanto, é neste sentido que a palavra é utilizada. Como eu falei, em nenhum outro lugar das Escrituras do Novo Testamento, nem na Septuaginta no Velho, essa expressão é utilizada. Apenas aqui, porque de fato é uma expressão que significa repreensão com violência. O mais próximo que nós encontramos desta palavra é encontrado quando o apóstolo Paulo se refere aos oficiais da igreja, como por exemplo os episcopos ou bispos, que nós entendemos ser presbíteros. Ele diz que o episcopo não deve ser dado ao vinho nem violento. Parte desta palavra é encontrada aqui, violento. Em Tito 1,7, ele também vai utilizar parte desta expressão, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento. Mais uma vez. Portanto, o tipo de repreensão, a depender com quem você está lidando, e obviamente aqui não é somente não se utilizar de violência para com idosos, mas obviamente para com todos, mas aqui ele faz esse destaque porque é alguém digno de honra. Essa expressão é aqui utilizada pelo apóstolo Paulo com referência ao 5º mandamento: honrar pai e mãe. Então, aqueles que são mais velhos, que são maduros, são dignos de honra, de respeito, de consideração. E, obviamente, nós estamos nos referindo à família da fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz: antes exorta-o como a pai. Honrar pai e mãe. Tratar com o idoso na igreja, alguém mais velho, especialmente alguém mais velho que você, idoso, no Novo Testamento, nessa ocasião, era considerado aqueles que mais ou menos tinham na faixa de 60 anos de idade, assim como os jovens até os 40 anos de idade. Era alguém na igreja que, muito provavelmente, estes idosos aqui, eles vieram do paganismo. Então havia na igreja muitos idosos, muitas viúvas e viúvos que vieram do paganismo, haviam se convertido. Muitos deles eram novos na fé. E o apóstolo Paulo diz: trate-os como a pai. Exorta-o como a pai. A palavra admoestar, ou advertir, ou repreender, e exortar, estas duas palavras, muitas vezes na Bíblia, são utilizadas de forma intercambiável, ora uma, ora outra, porque no fundo, ambas têm um único objetivo: conquistar a pessoa, trazê-la de volta à fé, fazê-la reconhecer os seus pecados. A palavra admoestação ou repreensão tem um lado negativo, de certa forma humilhante, pois, em certo sentido, vai colocar a pessoa para baixo, no sentido de que vai mostrar o seu erro, o seu pecado. A palavra exortação, que tem o mesmo propósito, já apresenta a pessoa a Cristo, trazendo-a de volta, mostrando a ela que Deus perdoa, para que ela não entre em desespero. Então ela é exortada. Timóteo era um jovem, como nós sabemos, era um moço. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não repreenda ao homem idoso. A palavra idoso aqui é a palavra utilizada para traduzir o oficial presbítero, é presbúteros. Ela aqui é utilizada como um homem velho, idoso,
e não como presbítero pelo contexto. Nós vamos perceber que não é um cargo, não é um ofício. É de fato uma pessoa idosa, um ancião. Não no sentido oficial, mas alguém mais velho, de maior idade. Paulo, portanto, orienta Timóteo a que trate este como um pai. E como é que um pai deve ser tratado numa família? Nós hoje percebemos que os filhos mandam nas casas. Os filhos dizem como é que se deve proceder. E o pai e a mãe ficam sem saber o que fazer. E acabam se sujeitando e fazendo à vontade. Os pais que alimentam. Os pais que dão roupa, comida, instrução, orientação, cuidado, médico. Mas as coisas se inverteram completamente nos dias de hoje. Paulo diz que não é assim. Deve haver honra, deve haver respeito pelos mais velhos. Seja quem for, deve haver consideração. Quanto mais na família da fé. Então Paulo adverte a Timóteo dizendo para que ele trate como um pai, com honra, com amor, com consideração. E ele continua ainda a se referir aos membros da igreja como se fossem membros de uma família, e de fato são, aos moços como a irmãos. Ele aqui coloca Timóteo no mesmo patamar, no mesmo nível dos seus irmãos em Cristo ou colegas de mais ou menos mesma idade, pois Timóteo é chamado também de moço. E Timóteo exorta a Timóteo a que ele trate os irmãos, ou melhor, os moços como a irmãos, no mesmo nível. Que ele não se ache, porque ele é líder na igreja, ainda muito jovem, superior aos seus irmãos na fé. Ele está no mesmo nível, no mesmo patamar, portanto, ele deve tratar os moços como a irmãos, irmãos em Cristo. Deve ser assim na família, portanto, deve ser assim também na igreja. Nós devemos ter consideração uns para com os outros e nos tratarmos de fato como a irmãos, especialmente os moços. Paulo continua agora falando da mulher. E o aspecto aqui é tanto de idade como o aspecto referente ao sexo. Agora o sexo feminino. As mulheres idosas como a mães, diz o apóstolo Paulo. Mais uma vez, o tratamento que se deve dar às presbíteras, que não é um ofício, nós sabemos, mas a palavra mulheres idosas aqui é a palavra grega presbíteras, mas não é um ofício. O contexto deixa isso muito claro. São, de fato, mulheres idosas. Essa expressão só é encontrada na Septuaginta, que é utilizada aqui para presbíteras em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Portanto, não é um ofício, é simplesmente uma maneira para se referir a um ancião, ou no caso aqui, a uma anciã. Paulo instrui Timóteo a que ele trate as mulheres idosas como se fosse sua própria mãe. E como é que se deve tratar uma mãe no lar, na família? Também com honra, sabendo que é a mãe que nutre também os seus filhos, os filhos na fé também. Dando instrução, orientação, os grandes servos de Deus são fruto da bênção que é a mãe. Eu amo a minha mãe. Os irmãos, as irmãs, todos nós certamente sabemos o que é mãe. É uma das coisas, se não for a mais extraordinária que existe da criação de Deus, é a mãe.
assim como o pai também, não é? Mas aqui no caso a mãe é algo, de fato, é alguém extraordinário, invisível. E na igreja, as mulheres idosas também devem ser tratadas com honra, com dignidade, com respeito, com admiração, com amor, com carinho. É isto que Paulo quer que seja feito na igreja. E por último, as moças como as irmãs. Lembrando, mais uma vez, o jovem pastor Timóteo, ele que lidava com todas essas diferenças, apesar de haver uma unidade na igreja, há diferenças múltiplas de todos os níveis, psicológico, espiritual, de maturidade. Alguns são um pouco mais rebeldes, outros menos. Ele ia lidar também com moças, com jovens, sendo ele um jovem muito provavelmente solteiro. Paulo orienta a que ele trate estas irmãs da igreja como se fossem, estas moças da igreja, como se fossem suas próprias irmãs. Com respeito, com dignidade, com carinho, mas que ele tivesse cuidado e não se excedesse. Por isso que ele diz, com toda a pureza, que é um perigo. Porque na igreja você lida com todos os tipos de problemas. E quando um pastor, ou quando um presbítero, ou quando os presbíteros vão lidar, especialmente em particular, com uma mulher na igreja, especialmente moça, o perigo parece que se avoluma, que cresce. O risco é muito grande. E não é à toa que nós temos visto cada dia mais escândalos e mais escândalos. Outro dia, eu dei o exemplo de um caso recente aqui em Portugal, de um líder de uma igreja que tinha toda a permissão para lidar e tratar com os filhos de uma família da igreja, e os irmãos devem lembrar o que houve. Coisa mais terrível possível. E foi um escândalo, e um escândalo para o evangelho como um todo. Paulo diz que Timóteo deve ter cuidado e deve tratar as moças da igreja como irmãs, com toda a pureza. E aí precisa de muita sabedoria. Não está só com a mulher, está no local público, visível, todos possam ver, para que não haja, não somente o risco de fazer algo que não esteja de conformidade com a palavra de Deus, mas também fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Eu tive um pastor, abençoado pastor, em que logo no início, quando ele foi eleito para aquela igreja, a primeira providência dele, tinha um gabinete pastoral num primeiro andar, e ele mandou colocar uma parede de vidro, uma janela de vidro, na porta e na parede. Manda colocar vidro aqui, porque aqui eu vou atender muitos casos, né? Ficava uma secretária na outra sala, fechada, mas quem quer que chegasse estava vendo ali o que se passava naquela sala. Então foi muita sabedoria daquele homem. Muita sabedoria. Então isso é extremamente necessário, cuidado para com estas questões. E assim, meus irmãos, lembrando que vemos no início, a igreja é uma família. Nós devemos tratar a todos como irmãos, como irmãs, como pais, os mais velhos, como mães, as mais idosas, com sabedoria, com amor. Porque é a verdade em amor, diz o apóstolo Paulo, não é somente a verdade, mas é a verdade em amor e com toda a pureza. É isso que o apóstolo Paulo nos instrui aqui como igreja. E nós devemos ter muito cuidado com estas coisas. A aplicação que podemos fazer serve para todos nós, porque embora esta seja uma admoestação, orientação, instrução para um pastor, um jovem pastor, Timóteo,
Isso serve para todos nós. Temos a percepção que nós não somos um clube social. Nós não somos uma associação. Nós somos uma família. E devemos nos tratar como tal. Porque nós somos uma família. Isso não é conversa de carochinha, não. As Escrituras nos ensinam isso e nós devemos levar isso com muita seriedade. Aquele sob os quais e que estão sobre nós, a nossa liderança, nós devemos orar por elas para que Deus dê sabedoria também na condução do rebanho, porque a maturidade varia muito e nós já tivemos problemas com isso aqui na igreja com relação à maturidade de alguns. E nós precisamos da sabedoria do alto para poder lidar com estas diferenças. Agora, por último, e acima de tudo, isso só nos é dito aqui, e essa analogia só é feita, sabe por quê? Porque Deus é Pai. E porque Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo. A família é um reflexo de quem é Deus. O Deus único e verdadeiro, que é o Deus trino. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta é a motivação maior para nós nos considerarmos de fato como família. É o próprio Deus. E nós temos um irmão, o irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso irmão. E como é que Jesus Cristo nos trata? Assim também nós devemos tratar os nossos irmãos. E é o Espírito Santo que nos consola. É o Consolador. A expressão que aqui é utilizada como exorta é a mesma utilizada para o Espírito Santo. Ele é o exortador, ele é o consolador. E é por esse motivo que nós devemos agir assim. Não é porque um grupo de filósofos disse, ou um grupo de políticos ensinou, mas é porque o ensino da palavra de Deus, derivado do próprio Deus, que é a razão da nossa existência. E assim eu encerro com o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso 10, que nos diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os reputávamos e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior número, em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Foi isso que Deus fez no seu Filho, nosso irmão, Jesus Cristo. Ele disciplinou Jesus Cristo de forma severa por sua causa. Ele foi morto na cruz do Calvário por sua causa.
o seu irmão mais velho foi disciplinado até a morte, morte de cruz, para poder nos redimir. Que Deus assim, irmãos, tenha misericórdia de nós, que sejamos de fato uma família de verdade, para a glória de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Damos graças porque o Senhor nos repreende com amor, com bondade, com misericórdia, apesar de nós, Senhor. Mas sabemos que o Senhor quer o nosso bem, quer a nossa edificação, quer o nosso amadurecimento, quer nos ensinar a tua palavra, para que não venhamos a andar atrás de todo vento de doutrina, mas nos preservarmos, Senhor, na fé e no conhecimento do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre esta igreja, para que nós, de fato, possamos refletir o que é uma família, de fato, servindo uns aos outros com temor e tremor, e querendo o bem uns dos outros, Senhor, visando unicamente a tua honra, a tua glória, para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.